E aí, galera, beleza? Na outra aula nós vimos o que ocasionou, as causas principais que resultaram no conflito chamado Primeira Guerra Mundial. Na aula de hoje, nós vamos estar falando sobre as fases dessa guerra, para você poder entender como que ela se desenvolveu. Vamos lá? Beleza? Então vamos. As fases da guerra. Atenção, a guerra ela é dividida em 3 fases, ok? Primeira Guerra Mundial, então, ela começa em 1914 e vai até 1918. E esta data ela é dividida em 3 fases principais, ok? A primeira delas, a Guerra de Movimento, que vai de 1914 até 1915, onde nós temos praticamente apenas uma ofensiva alemã, rumo em direção a Paris, ok? E nesta ofensiva alemã, ela acaba sofrendo com o recuo das guardas francesas e depois uma contraofensiva francesa vitoriosa que vai acabar resultando no recuo dos alemães e na vitória francesa na Batalha do Marne, ok? Tranquilo? Essa seria a Guerra de Movimento, a primeira fase do conflito. Esse é o que você pode destacar desta fase, tá certo? Porém, nós temos também que entender que é na Guerra de Movimento em que as tropas vão se movimentar, ou seja, elas vão começar a se deslocar para pontos estratégicos, para um possível conflito. Tranquilo? Ficou claro essa ideia? Já na segunda fase do conflito, vamos só fazer uma lembrança antes de eu iniciar essa segunda fase do conflito. Então nós temos a Alemanha, Império Austro-Húngaro, e temos a Itália. E temos a Itália. Esses formando a Tríplice Aliança. E temos, na outra frente, França, Inglaterra e Rússia. Formando, a Tríplice Entente. Beleza? Só para ficar claro para você gravar. E aí, o segundo momento, já em 1915, porque a Guerra de Movimento dura mais ou menos 1 ano, em que as tropas se deslocam e acontece essa ofensiva alemã, nós temos a Guerra de Trincheiras. Essa sim é o conflito propriamente dito, porém a preocupação das nações era manter muito bem, a sua posição. Era garantir a sua posição e, mais do que isso, evitar o avanço do inimigo. Evitar o avanço do inimigo. Ok? Esta é a famosa Guerra de Movimento, que é a primeira fase. A segunda fase, a Guerra de Trincheiras, tá certo? Que tem 2 objetivos principais, que é conter o avanço do inimigo, e assegurar a sua posição estratégica, assegurar o seu território. E aí nós partimos, nesse momento, com a saída da Itália da Tríplice Aliança, e a entrada dela para a Tríplice Entente para poder atender melhor os seus objetivos. Nós sabemos que esses objetivos italianos não foram atendidos, tá bom? Só para você lembrar, mas ela mudou de lado. Quando a gente parte para o final do conflito, já em 1917, o final do conflito ele é marcado por mudanças importantes. O final do conflito ele é marcado pela saída da Rússia, ok? Por quê? Porque a Rússia ela vai resolver um conflito interno. Resolver um conflito interno. E esse conflito interno, nós sabemos que é a Revolução Socialista, ou seja, a Revolução Russa. Perfeito? E temos a entrada dos Estados Unidos. Aí eu te pergunto, estudante, por que
desta entrada? Qual foi o motivo que fez com que os Estados Unidos entrassem na guerra? Temos duas ideias. A primeira delas é que os submarinos alemães, eles atacaram dois navios americanos. O navio Arábia, né, cujo nome é Arábia, e o navio Lusitano. Tá? Com o bombardeamento desses navios, com o bombardeamento desses navios, fez com que os Estados Unidos, que até então estavam neutros, fornecendo instrumentos e fornecendo ferramentas e armamentos para as nações europeias de modo geral, o que vai ocorrer? Os Estados Unidos, então, por causa desse motivo, vai entrar na guerra. Tá? Esse seria um dos porquês. O outro porquê, também levantado, é que os Estados Unidos entraram na guerra porque caso a Tríplice Entente perdesse o conflito, eles teriam o maior prejuízo do mundo. Tranquilo? Ficou claro isso? Ficou tranquilo? Ficou perfeito? Deu para você entender a parte da guerra de movimento, a guerra de trincheiras e o final do conflito? Tranquilo? Agora partimos para as consequências da Primeira Guerra Mundial, tá? Vejamos essas consequências aqui no quadro. Consequências do conflito. Ou consequências da guerra. Ok? Vamos lá? Consequências do conflito, então, nós temos o nascimento, ok? O nascimento de algumas nações, que eu já vou mostrar para você no mapa, tá certo? O nascimento de algumas nações. Temos também o surgimento dos regimes totalitários, ok? Temos a ascensão dos Estados Unidos da América, tá certo? E vamos ter também o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, galera, vejam, o Tratado de Versalhes, o ponto primordial aqui, tá, seria a culpabilidade do movimento chamado Primeira Guerra. Ou seja, né, o Tratado de Versalhes responsabilizou a Alemanha por todo o conflito e criou uma série de imposições, como a imposição militar, a Alemanha não podia mais ter exército, o pagamento da indenização, ou seja, a Alemanha teria que pagar a indenização aos países vencedores, a Alemanha teria que entregar sua frota marítima para os países vencedores. Então, este tratado, ele pode ser chamado do Tratado da Humilhação. A Alemanha foi humilhada, além de devastada por causa da guerra, foi humilhada no Tratado de Versalhes. A exceção dos Estados Unidos, né, os anos áureos dos Estados Unidos, a American Way of Life, que vai durar até 1929, tá certo? O surgimento de regimes totalitários, como o fascismo, o nazismo na Itália e na Alemanha, tá certo? O nascimento de algumas nações, como Letônia, Lituânia, Estônia, tá? E esses são as famosas consequências do conflito. Vou mostrar para vocês, então, o mapa antes 1914 e pós 1918. Tranquilo? Vamos lá? Beleza. Dá um clique para nós na tela grande, por gentileza. Isso, aí, ó. Galera, notem onde é a Rússia soviética, no seu mapa do lado direito, né, que você tem o surgimento de países lá. Letônia, Lituânia, conforme eu falei há pouco, Finlândia, Polônia. O território, né, chamado de Império Austro-Húngaro também, né, surgiu
outras nações, como a Tchecoslováquia, a própria Áustria, aqueles territórios Sérvia, Montenegro, vai ser tudo constituído ali na Iugoslávia, né? Notem que a Alemanha também, o Tratado de Versalhes, além de pagar a indenização, além de ficar proibida militarmente, inúmeras situações ainda perderam territórios da Alsácia-Lorena para a França, né? E outras ações. Notem aí as perdas do Império Austríaco, né? A Bulgária, algumas perdas da Bulgária ali mais próximo da Turquia. Então, só para você poder entender o mapa antes e depois de 1918. Ok? Volta aqui, por gentileza, Douglas. Tranquilo, galera? Então, nós vimos na aula de hoje as fases da guerra, a primeira fase, a segunda fase e o final do conflito, a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos, que é um ponto importante, tá certo? Vimos também as consequências da guerra, beleza? Tranquilo? Então, até breve. Obrigado.